Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cleia da Rocha e estamos novamente com mais uma aula de português para os sextos anos. Antes de começar a aula, vamos dar dois recadinhos para vocês. Então, quem está assistindo a aula somente pela TV, tem que entrar em contato com a escola para fazer as atividades, ser avaliado, ok? Aí vocês entram em contato com a escola de vocês para ver como vocês devem proceder. Quem está assistindo as aulas pelo Classroom, tem que assistindo as aulas pelo Classroom, não, desculpa gente, quem está assistindo as aulas pelo aplicativo ou pelo YouTube e também pela TV, está acessando o Classroom, tem que fazer os exercícios no Classroom e confirmar a presença lá. É muito importante, não esqueçam. Tudo bem? Vamos começar? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre os pronomes. Vocês lembram que nós falamos nas aulas passadas, na aula passada, aliás, que nós começamos o pronome, sobre que os pronomes eles têm diversas categorias, não é mesmo? Então vamos começar. Hoje nós vamos estudar mais uma categoria. Então nós vamos conhecer mais sobre o gênero diário, esse é o nosso objetivo, e vamos também buscar reconhecer o emprego dos pronomes pessoais oblíquos. É um novo tipo de pronome pessoal. Tudo bem? Então, esses são os nossos conteúdos, né? E vamos ainda aqui retomar as pessoas do discurso também, que é um conteúdo bem importante. Vamos começar? Vamos começar com o nosso quiz, que é para que nós retomemos, então, o conteúdo da aula passada. Tudo bem? Então, sobre os pronomes. É incorreto afirmar. O que não é correto aqui, né? É incorreto afirmar que eles acompanham, substituem os nomes, variam em gênero, número e grau, relacionam-se com as pessoas do discurso ou apresentam-se em apenas uma categoria. Sobre os pronomes, o que nós aprendemos sobre eles? Então, na aula passada, nós aprendemos que os pronomes, eles substituem os nomes ou acompanham, variam em gênero, número e grau, relacionam-se às pessoas do discurso e não apresentam uma categoria. Nós vamos ver várias categorias dos pronomes. Tudo bem? Outro quiz aqui, ainda relativo à aula anterior. As pessoas do discurso, elas se classificam em primeira, segunda, terceira? Ou segunda, terceira e quarta, caso reto e caso oblíquo, ou ainda em tu, vós e você, tu, você e vós. Lembram das pessoas do discurso? Elas se classificam em primeira, segunda e terceira pessoa, ok? E aí, olha aqui as pessoas do discurso. Então, entender o que são as pessoas do discurso é muito importante, pessoal. Não só para essa aula de pronomes, mas para entender também o uso do verbo, para entender, por exemplo, a questão do narrador, né, nos textos narrativos, contos, romances, etc. Por quê? Eu tenho que entender que a primeira pessoa é quem fala, né? A segunda pessoa é com quem se fala. E a terceira pessoa é aquela de quem ou do que se fala. Porque eu posso falar de uma coisa, posso falar de várias coisas, posso falar de uma pessoa e posso falar também de um assunto. Então, aí eu teria do que se fala. Tudo bem? Importante observar que nós, quando falamos, escrevemos, nós vamos ocupando esses lugares de forma diversa. O que é isso? Se eu estou falando agora, eu estou ocupando a primeira pessoa. Você está em casa escutando a minha aula ou vendo, você está ocupando a função de segunda pessoa. Mas quando você falar com uma outra pessoa, aí você passa a ser a segunda pessoa, a primeira pessoa, desculpa, e a pessoa com quem você está falando ocupa a voz da segunda pessoa. Então, observe isso, a gente vai se revezando enquanto fala nessas funções. Às vezes eu sou a primeira pessoa, estou falando. Às vezes eu vou
escutar, alguém vai falar comigo, me torno a segunda pessoa. E às vezes eu sou o assunto que estão falando. Nossa, como aquela professora é chata. Então, eu sou a terceira pessoa, eu sou de quem está falando. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos relembrar, então, que na aula passada nós trabalhamos os pronomes pessoais. E eles estão divididos aqui, ó, em caso reto e oblíquos. Tudo bem? O caso reto, vocês se lembram que ele tem uma função, que é a função de sujeito, de fazer a ação, geralmente. Então, observe, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, e aqui também é o ele ou ela. Observe também que aqui está o vós e o tu, que nós já comentamos, que eles foram substituídos na maior parte do país pelo uso do você, no caso do tu, e do vocês, no caso do vós. E aí hoje nós vamos falar sobre essa linha aqui, que está relacionado com o que nós aprendemos na aula anterior. Tudo bem? Vamos lá? Então vamos retomar a leitura do diário da Carol? Lembram lá? Primeira página, imitando um diário. E aí, observe aqui então, tentem relembrar como que os pronomes vão sendo usados aqui. Os pessoais que vocês já conhecem. Vamos lá? Cheguei do vôlei, segunda-feira, cheguei do vôlei e tinha uma surpresa na minha cama. Um monte de bombons da loja que eu mais gosto e uma cartinha da minha mãe. Viu só, diário, que maneiro? Eu confesso que também estava triste, não gosto de ficar brigada com a minha mãe. Eu gosto muito dela. No fundo, ela é bem legal, diferente das outras mães que eu conheço. Mas dessa vez, ela ultrapassou todos os limites. Isso aí que ela fez, de vir ao meu quarto e mexer em tudo, foi muito errado. E ela tinha que me pedir desculpas. E da minha agenda, ela não podia nem ter chegado perto. Foi a maior invasão do mundo. Achei péssimo. A sorte é que ela não leu nada. Poxa, aqui é o meu único espaço que eu tenho e que é só meu. Escrevo só minhas coisas íntimas. Não quero que ninguém nunca leia. Ia morrer de tanta vergonha. Bom, agora você me dá licença, diário, que eu vou atacar esses bombons. A mamãe comprou todos os meus favoritos. Arrebentou. Nhaque. Lembra? Já estão conhecendo bastante esse diário. Veja, ele vai utilizar uma série de pronomes. É por isso que nós estamos, então, trabalhando os pronomes, porque eles apareceram nesse texto, bastante pronome, né? E aí, hoje nós vamos falar, então, de um tipo de pronome que ele é pessoal, ele se refere à primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, mas ele é menos comum. Ele é muito próprio da linguagem formal. E a gente usa no dia a dia também, só que quando a gente usa, como a gente usa esses pronomes de forma informal, a gente acaba usando-os, estou usando um pronome oblíquo agora, usando-os de forma diferente do que propõe a gramática, né, que rege a escrita das palavras. Então, observe aqui, pronomes pessoais oblíquos. Eles vão se referir ao eu, ao tu, ao ele, às pessoas do discurso lá. E também aos pronomes pessoais. Então, pronomes pessoais, mas eles são os pronomes pessoais oblíquos. São diferentes dos pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Então, observe. São aqueles que exercem a função de complemento na oração. Pessoal, quando eu quero usar um pronome e ele não está fazendo a ação, ele está complementando a ação que alguém faz, complementando a ação de um verbo, eu não posso usar, na maior parte das vezes, de acordo com as regras formais do português, eu não posso usar, então, os pronomes do caso reto. Eu tenho que usar os do caso oblíquo. Querem ver? Olha o exemplo. Eu conheci a autora do Diário de Carol. Quem fez a ação de conhecer a autora? Eu. Eu, então, fica o pronome pessoal, caso reto, que nós aprendemos. Eu estou fazendo a ação. Que ação? Eu sou o sujeito, estou conhecendo a autora do diário.
Quem está recebendo a minha ação? Quem está sendo o complemento da ação de conhecer? Quem que eu estou conhecendo? A autora do Diário de Carol. Então, veja, a autora do Diário de Carol não está fazendo ação. Não é ela que é o sujeito, eu sou o sujeito. Ela está recebendo a minha ação. Quando ela recebe a minha ação, eu tenho que dizer, então, se caso eu precise substituir a autora do Diário de Carol, que está aqui, eu tenho que dizer, eu a conheci. Entenderam? Como que a gente diz no dia a dia? Eu conheci ela. Não é assim? Ah, você viu Maria? Ah, eu vi ela. Mas com que o português formal manda você dizer? Eu a conheci. Eu a vi. Estão observando? Então, aqui eu tenho o pronome pessoal, mas ele é oblíquo. Ele está fazendo a função de um complemento. Aqui, pessoal, é um problema. Muitas pessoas não sabem usar o oblíquo. É um tipo de pronome muito próprio da linguagem formal. Mas nós precisamos aprender a usar. Porque quando eu vou fazer uma redação, lá quando vocês forem fazer o Enem, né? Se vocês usarem o pronome do caso reto ao invés do oblíquo, vai ser considerado uma falha, vai descontar nota de vocês. Então, vamos lá? Então, olha a listinha aqui. E ainda os pronomes oblíquos, pessoal, eles se dividem em átonos e tônicos. Mas não precisa memorizar isso aí, precisa entender como funciona. Então, os átonos são aqueles que que eu não falo de forma forte, eu falo de forma leve, lembram? Me, te, se, o, lhe, nos, você, os, as, lhes. E os oblíquos tônicos? Eu falo mais forte, quer ver? Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo. E observe, aqui não é o nós, é o nos, tá? Não é o vós, é o vos. Então, ele quer nos conhecer, né? Nos conhecer e não nós conhecer, que aí é uma outra coisa. Então, observe, esses são os átonos, quais que nós mais utilizamos no dia a dia? É o me. Pode pensar quantas vezes vocês usam o me, não é mesmo? E quais que a gente não usa ou quando usa de forma equivocada? É o se, o a e o lhe. Eles causam muita confusão e são os que nós mais utilizamos. Por quê? Eles não se referem à terceira pessoa? Quando eu vou falar sobre um assunto lá, a professora pediu para que eu faça um texto sobre a questão do consumo consciente. Eu vou falar do quê? O consumo consciente. É a terceira pessoa ali do discurso. Então, eu vou ter que usar o e o a, né? Para falar sobre esse assunto, se eu precisar substituir a palavra consumo consciente. Não pode ser ele, porque eu vou estar falando, eu vou ser o sujeito ali. O assunto vai ter que ser substituído pelo o e pelo a, ou pelo lhe em alguns casos. Então, o que nós temos que lembrar sobre os pronomes oblíquos? Os que mais causam confusão para o uso no dia a dia? Esses da terceira pessoa. Os tônicos não são tão utilizados. Tudo bem? Vamos continuar? Agora, vocês vão identificar os pronomes aqui, tá? E aí vocês vão ver que vocês vão ter mais dificuldade de identificar o oblíquo do que vocês tiveram quando identificaram os casos retos. Observe. Então, vocês vão ler e vão identificar o pronome oblíquo e vão dizer a que pessoa do discurso ele se refere. Se é primeira, segunda ou terceira. Tudo bem? Um tempinho nós já voltamos.
aí, pessoal, conseguiram identificar aqui o pronome oblíquo? Então vamos lá. Então vamos ler primeiro. Leia os trechos do diário de Carol. Isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado e ela tinha que me pedir desculpas. Observe aqui que tem um erro de português aqui. Vamos ver quem acerta. Olha só, tem aspas duplas começando. E cadê as aspas duplas para terminar aqui? Toda vez que eu usar aspas duplas ou simples, se eu começar com as aspas aqui, eu tenho que terminar com aspas. Aqui é para dizer que esse é o trecho do diário, né? Mas teria que ter as aspas duplas lá. Então, tem um erro de português aqui, uma falha, né? E aí, o que vocês vão fazer com esse texto? Então, isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado e ela tinha que me pedir desculpas. Então, você vai fazer duas coisas. Letra A. Então, identificar qual pronome oblíquo foi utilizado. E letra B. A que pessoa do discurso ele se refere, tá? Então, são duas coisas. Vamos lá? Então, qual pronome oblíquo foi utilizado? O me. E a que pessoa do discurso ele se refere? A Carol, que está falando, a primeira pessoa, né? Então, olhe lá, isso aí que ela fez de vir ao meu quarto e mexer em tudo foi muito errado. Ela tinha que me pedir desculpas. Pedir desculpas a quem? A Carol, não é ela que está falando? O me é usado para a primeira pessoa, quem está falando. Então, quem não lembra dos pronomes oblíquos, vamos voltar aqui para vocês observarem? Então, olha só. Então, lembra que eu falei? Vai anotando toda vez que aparecer. Olha só a listinha. Desse lado, os átonos e desse lado, os tônicos. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar? Então, aqui uma dica para vocês em relação ao português formal. Então, olhe lá. Você sabia que na maior parte das vezes o pronome oblíquo não pode vir antes do verbo? É uma pergunta aqui, a professora também esqueceu o ponto de interrogação aqui. Essa professora de português hoje está precisando do quê? De umas aulas de português, né? Mas vamos lá. Aí, observe os exemplos aqui abaixo. Então, o pronome oblíquo, ele tem que vir geralmente depois do verbo, tá? Isso quer dizer que, onde está o verbo aqui? Olha só, me dá licença. O verbo não está aqui e ele está antes do verbo. Então, aqui tem um pequeno equívoco da linguagem formal. Lembrando que o diário ele usa essa linguagem formal mesmo, proposital. Então, como que ficaria na linguagem formal? Dá-me licença. Eu sei que parece muito estranho, né? Sim, dá-me licença. Ou ainda, uma outra forma, dependendo do que eu quero dizer, é dê-me licença, tá? Dê-me licença, aí com o acento circunflexo. Então, observe, quando vocês estiverem lendo um texto, um romance, né, um conto, observe como o autor usou o oblíquo. É interessante para vocês irem aprendendo também onde que coloca o oblíquo de forma, de acordo com a regra formal. Tá sempre observando esse uso aí dos pronomes oblíquos, que é o me, aquela listinha lá. Tudo bem? Ops. Então, vamos lá. Aqui já foi, aqui. Agora, então, vocês vão fazer um exercício, treinar um pouquinho a escrita, vocês vão copiar aí no caderno. O que vocês vão copiar no caderno? Vocês vão copiar no caderno, então, esse trecho aqui e você vai sublinhar, riscar embaixo do pronome oblíquo. Tudo bem? Nós já voltamos aqui com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Então vamos lá. A gente tem que ler esse trecho e sublinhar o uso do oblíquo. Então, olhem lá. Fiquei muito chateado com nossa briga, gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo. Pensei no que aconteceu e queria lhe pedir desculpas. Qual que é, então, as palavras aqui que são pronomes oblíquos aqui, nesse caso aí? Olha só, falar comigo. Lembra que está lá na listinha? E também queria lhe pedir desculpas, ok? Queria lhe pedir desculpa. Então, pedir desculpa também aqui se refere a alguém, não é mesmo? Então, observe. Agora, pessoal, a gente vai voltar a um exercício que nós deixamos para trás e vocês vão fazer esse exercício. É muito parecido com o exercício 1 que nós acabamos de fazer, tudo bem? Vamos lá? É esse aqui, ó. Então, você vai identificar nesse trecho qual o pronome oblíquo que está sendo usado e a que pessoa que ele se refere. Tudo bem? Vamos fazer esse aqui e nós já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram resolver esse exercício? Então, ele está muito parecido com o exercício 1, né? O que mudou aqui é somente o texto. Ele está tão parecido com o exercício 1 que ele tem até um erro aqui, ó, vocês observam, no uso da aspas. A aspas ficou lá no outro exercício e aqui ela apareceu o restante. Sempre quando eu vou pegar um texto, tenho que usar as aspas duplas aqui e aqui, tudo bem? Então lá, qual que é o pronome oblíquo foi utilizado? Letra A. E letra B? A que pessoa do discurso ele se refere?
Então, nesse trechinho, bom, agora você me dá licença, diário, que eu vou atacar esses bombons. Quais foram, então, o pronome a que ele se refere? Esse está muito fácil. Ele é um exercício parecidíssimo com o exercício 1 que nós fizemos. Então, o pronome oblíquo é o me e ele se refere a Carol, que no caso é a primeira pessoa. Tudo bem? Compreenderam? Vamos fazer, então, agora mais um exercício para fixar esse uso do pronome oblíquo? Vamos lá? Já fizemos o 3. Vamos fazer o exercício 4 agora. O que vocês vão fazer? Então, lembram que no exercício 3, nós identificamos nesse trecho aqui como o pronome oblíquo, o comigo e o lhe, né? São dois tipos de pronome oblíquo também. Um pronome oblíquo átono e outro tônico, que é o comigo no caso. Agora, vocês vão dizer a que pessoas do discurso ele se refere, tudo bem? Quais pessoas? É a primeira pessoa? É a segunda ou é a terceira? Vai identificar nos dois. Um tempinho e nós já voltamos aqui com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram aqui, então, descobrir a que pessoa do discurso faz referência? É um exercício bem simples, o objetivo é de vocês fixarem mesmo que são essas pessoas do discurso, ok? Então, nesse trecho aqui, fiquei muito chateado com nossa briga, gosto muito de você. Ontem fiquei muito triste porque você não quis falar comigo, pensei no que aconteceu e queria lhe pedir desculpa. O comigo e o lhe, aqui, ele se refere a quais pessoas do discurso? Então, o comigo, vocês possivelmente conhecem, né? Ele vai se fazer a referência à primeira pessoa, comigo, com quem está falando, né? Então, o comigo aqui se refere à primeira pessoa do discurso, a mãe, porque ela que escreveu esse trecho aqui da carta. E o pronome lhe talvez seja menos conhecido de vocês, mas ele se refere aqui à segunda pessoa do discurso, a Carol. Ó, observe, então, queria lhe pedir desculpas. Pedir desculpas a quem? A Carol. Compreenderam? O lhe causa um pouco de problema, pessoal, porque aqui não é o uso devido dele. O lhe, geralmente, ele é usado em outros casos. Mas como aqui está a linguagem informal, né, a mãe da Carol também usou uma linguagem informal. Vamos continuar? Vamos fazer um quiz aqui para vocês observarem o uso do lhe? Então, na frase, queria lhe pedir desculpas, o pronome oblíquo lhe poderia ser substituído por qual outro pronome sem causar a perda do sentido? Eu quero substituir o pronome lhe, mas quero que ele continue se referindo a Carol, a com quem eu estou falando, a segunda pessoa. Tudo bem? Então, qual ficaria aqui correto e não mudaria o sentido? Vamos lá? Letra A, queria te pedir desculpas. Letra B, queria me pedir desculpas. C, queria nos pedir desculpas. Ou letra D, queria se pedir desculpas. Vamos lá? Qual? Então, é a primeira alternativa aqui, a letra A. Eu poderia substituir o queria lhe pedir desculpas por queria te pedir desculpas, que é, na verdade, a forma adequada com o uso do tu, a pessoa com quem eu estou falando. A mãe não está falando com a Carol? A Carol não é um tu? Então, queria te pedir desculpas. Observe que se eu disser na letra B, queria me pedir desculpas, eu mudei o sentido, vai ser alguém pedindo desculpa para quem está falando. Se eu falar como a letra C, queria nos pedir desculpas, também mudou com quem está falando. E se eu dissesse queria se pedir desculpas, aí tem um equívoco, não existe essa forma, se pedir desculpas, não é mesmo? Então, qual é a letra correta? Letra A, queria te pedir desculpas. Então, os pronomes oblíquos, pessoal, eles têm uma função muito importante na ligação entre os textos. Por quê? Porque eles substituem termos que já apareceram e eles evitam a repetição. Então, eles são importantes para a coerência do texto, porque você vai retomando as ideias, e também para a coesão, porque você vai ligando as partes. Então, observe aqui, ó. Olha só o exemplo. Então, se eu digo assim, faça os exercícios, e eu quero continuar a frase retomando exercícios, eu não preciso colocar exercício de novo. Olha como que eu faço. Faça os exercícios, mas faça-os com atenção. Vejam, o os retomou o exercício e não precisei repetir exercícios. Então, ele é um recurso muito necessário na produção de texto. Agora, vamos fazer a atividade 5. Então, você vai substituir a expressão em negrito, que não está em negrito, está, na verdade, sublinhado. Então, você vai substituir a expressão sublinhada pelo pronome oblíquo correspondente. Tá? Qual o pronome oblíquo que eu tenho que colocar aqui para não repetir ou para substituir, nesse caso, seu quarto? Tá? Eu quero substituir seu quarto. Qual o pronome oblíquo eu tenho que usar? Um tempinho e nós já voltamos aqui.
E aí, pessoal, conseguiram fazer aqui? Então, você tem que aqui substituir seu quarto pelo pronome oblíquo correspondente. Então, como que ficaria essa frase? Só queria que você não deixasse seu quarto bagunçado. Só queria que você não o deixasse bagunçado. Então, esse é um dos usos mais comuns do oblíquo. No decorrer das nossas aulas, ao longo do ano, a gente vai aprender outras formas. E lembre de estar sempre observando nos textos como os oblíquos são utilizados. Tudo bem? Então, hoje nós trabalhamos com os textos do Diário de Carol, especificamente ali no final com a carta da mãe. E então, continuamos falando sobre o diário íntimo, sobre hoje os pronomes mais os pessoais oblíquos. Vocês perceberam, são um pouco mais difíceis. E retomamos então as pessoas do discurso. Espero que vocês tenham aprendido bastante e até em breve.